Eu saudo a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Para mim é um motivo de alegria estar junto convosco, é fazer parte desta grande família, aqui é Novo Progresso, uma igreja abençoada, uma igreja que tem crescido, uma igreja que tem levado outros a crescer na obra do Senhor. Um dos tais é o irmão Felipe que está falando convosco. Então, não consigo esquecer de orar em favor desta igreja. Não quero citar aqui nomes de famílias para mim não esquecer, mas todos vocês são amados, mesmo à distância por nós, estão em nossos corações, meu e de minha família, e sempre nós estamos orando por vocês, para que vocês cada dia mais possamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, que quando Jesus voltar, possamos receber o convite de Jesus, o maior e mais belo convite. Qual é o maior convite? Vinde a mim, bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que nós possamos ouvir esse convite de Jesus. Amém. Oremos em nossos corações para que Deus fale conosco através da mensagem desta manhã. Sem lenha, o fogo se apaga. Quantos de vocês têm medo de fogo? Levanta a mão. Quantos têm medo de fogo? Vamos descobrir quem são os corajosos aqui? Então, a maioria tem medo de fogo. Vocês já experimentaram uma fogueira queimando e você colocar sua mão no meio do labareda de fogo? Já experimentaram? Não? Quem quer experimentar? Eu não. Certo? Então, irmãos, o fogo ele queima, o fogo ele arde, e o fogo até mesmo mata. Sim ou não? A semana passada eu assisti uma triste reportagem de uma senhora que estava dentro da sua casa e, infelizmente, o seu esposo perdeu o controle e colocou fogo na sua casa. E aquela senhora teve 70% do corpo queimado pelo fogo. A senhora estava completamente deformada. Mas, às vezes, nós, como cristãos, precisamos de fogo. Sim ou não? Precisamos do fogo que queima, do fogo que purifica, do fogo que nos faz uma pessoa diferente. O fogo de Deus, né? O fogo é da palavra de Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 26, versículo 20. Gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Provérbios 26, versículo 20. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo difamador, o que é que acontece, igreja? Cessa a contenda. Queridos irmãos, será que é necessário em nossos dias nós colocarmos lenha na fogueira ou tirar lenha da fogueira? Qual é o melhor para a igreja de Deus? É colocar lenha ou tirar a lenha, conforme o texto que nós lemos em Provérbios 26, versículo 20. Oi? Sem lenha, o que acontece com o fogo, igreja? O fogo se apaga. E não havendo difamador, ou seja, quando você tira a lenha da fogueira, o que acontece? Cessa o que mesmo? Cessa a contenda. Então é necessário nós tirarmos o que mesmo? A lenha da fogueira, para cessar o que mesmo? A contenda. Eu pergunto para a igreja, uma igreja de discórdia, contenda, é uma igreja que cresce? Não. É uma igreja fortalecida? Não. É uma igreja o que mesmo? Fracassada. Entre o povo de Deus, não deve haver nenhuma discórdia. Você se recorda?
os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles estavam todos como? Unidos, orando, buscando a Deus. E foi quando o Espírito Santo desceu sobre eles. É quando o Espírito Santo descerá sobre a sua igreja. Portanto, irmãos, este versículo bíblico descreve uma grande verdade. Se as pessoas pararem de pôr lenha na fogueira, a contenda, ela acaba, ela cai, ela cessa, será exterminada. Este princípio, o princípio da fogueira, aplica-se também à vida espiritual. Então, nós vamos aplicar o princípio da fogueira à vida espiritual. Quando uma pessoa tem uma experiência real com quem? Com Jesus. Algo como que um fogo de Deus invade o seu coração. Então, queridos, quando uma pessoa tem uma experiência com quem? Uma experiência com quem? Uma experiência com Deus. Quando ele tem uma experiência com Deus, há uma mudança de vida. A sua vida muda. Quando ele tem uma experiência com Deus, algo como de um fogo de Deus, invade o que mesmo? Invade o seu coração. Agora, essa pessoa não é mais uma pessoa morta, não é mais uma pessoa desanimada, não é mais uma pessoa triste. Essa pessoa se sente revivida, ela se sente renovada, ela se sente animada, ela se sente inspirada, ela se sente pronta para qualquer desafio da vida. Eu digo isso porque eu acompanhei aqui a vida de alguns irmãos. E eu sei que alguns de vocês que estão nos ouvindo nesta manhã, tiveram alguns desafios que eu acompanhei. Muitos que tiveram desafios, eles não suportaram as provas e desanimaram, recuaram, voltaram para trás, andaram por atalhos, não andaram pelo caminho. Por quê mesmo? Porque algo como fogo de Deus não invadiu o seu coração. Porque não fizeram uma experiência com Deus. Mas quando nós fazemos uma experiência com Deus, nós nos tornamos uma pessoa revivida. Você sabe o que é uma pessoa morta? Sabe ou não? É você chegar na igreja no sábado, apertar a mão de um irmão e falar para ele bem animado: feliz sábado, meu irmão. E ele responde: feliz sábado. Tudo bem, meu irmão? Mais ou menos. Isso é uma pessoa como? Revivida ou uma pessoa morta? É uma pessoa morta. É uma pessoa triste. É uma pessoa que não tem experiência com Deus. Porque no dia que ele fizer uma experiência real com Deus, ele é uma pessoa renovada. É uma pessoa inspirada. É uma pessoa dinâmica. É uma pessoa animada. É uma pessoa pronta para vencer qualquer desafio da vida. Querida igreja, e quando nós vencemos os nossos desafios, nós estamos, mediante o poder de Deus, nós estamos capazes de vencer antigas barreiras e vencer vícios e problemas que outrora nós tínhamos. O segredo é estar sempre vencendo o que mesmo? Desafios. No entanto, depois de algum tempo, irmãos, existem pessoas depois de algum tempo, podemos perceber que este fogo, o fogo de Deus, que se acendeu na sua vida, que se tornou uma pessoa renovada, que se tornou uma pessoa feliz, que se tornou uma pessoa animada. No primeiro amor, nós percebemos que depois de algum tempo, esse fogo ele vai se apagando aos poucos da vida dessa pessoa. O que aconteceu? O que houve com esse crente? O que houve? O que aconteceu? Por que a pessoa era animada e desanimou?
Por que as pessoas tinham seus objetivos e fracassaram? Por quê? Porque faltou o alimento de Deus. Faltou ele se alimentar com a palavra de Deus. Faltou o fogo de Deus. O cristão, então, torna-se morno e torna-se indiferente. E o que diz a palavra de Deus? O que vai acontecer com os mornos? Serão vomitados da boca de quem? Da boca de Deus. Para nós que somos filhos de Deus, Deus nos escolheu como seus filhos. A palavra de Deus diz que Deus nos escolheu como uma nação, como? Uma nação santa, um povo especial, sacerdócio real, um povo adquirido, um povo santo, para anunciar o que, igreja? Para anunciar as boas novas. Para nós, irmãos, não existe o muro. Não existe a possibilidade de nós estarmos em cima do muro. Porque o muro não pertence a nós. O muro não pertence a Deus. Quem pertence ao muro? Quem é o dono do muro? Nós sabemos bem que o dono do muro é o inimigo. E nós não podemos ficar em cima do muro. Se você não decidir seguir a Deus, então você terá que decidir a quem? A outro Deus. O Deus do século, o inimigo. Não existe meio termo. Sinto dizer que o muro não é nosso, nem é de Deus. E você não deve ficar em cima do muro. Querida igreja, qual seria o combustível da vida cristã capaz de manter as chamas acesas? Veja os irmãos que no início da mensagem, nós precisamos tirar o que da fogueira? Tirar o que? A lenha. Para que mesmo? Para apagar o que mesmo? O fogo. Apagar o que mesmo? A contenda. Voltando para o campo espiritual, agora nós vamos colocar agora lenha, gravetos nesta fogueira. Por que nós vamos colocar gravetos nesta fogueira? Por quê? Qual seria o combustível da vida cristã capaz de manter as chamas acesas? O que mantém o fogo de Deus no coração do cristão são certas práticas diárias. Então, queridos, o nosso ânimo, a nossa coragem, as nossas dedicações, os nossos talentos, nunca devem morrer. Nunca, jamais. Jamais eu devo desanimar. Por que eu nunca devo desanimar? Porque a promessa que Deus fez com Josué foi a mesma promessa que Deus fez para o irmão Felipe e para todos vocês nesta manhã. Qual foi a promessa que Deus fez para Josué? Não desanime. Por que você está desanimado, meu irmão? Por que você está triste? Por que você está assim? Não fique assim. Porque como eu fui com quem? Eu serei com quem? Eu serei contigo. Deus estará contigo. Não importa o problema, os dilemas que você vai passar, mas tenha certeza de que Deus está contigo. Talvez nesta manhã eu esteja falando com pessoas que estão passando problemas familiares, quem sabe com o esposo, quem sabe com a esposa, quem sabe com o filho, mas lembre-se, Deus estará contigo. Nunca esqueça dessa promessa. O Senhor Jesus estará contigo. Nunca desanime. O fogo de Deus deve permanecer aceso no teu coração. As chamas da vitória, as chamas do sucesso, a chama da vida espiritual deve permanecer acesa na sua vida. Queridos, o que mantém esse fogo aceso no nosso coração são práticas diárias.
simples, porém poderosa. Vamos ver quais são essas práticas? Vamos chamar essas práticas de gravetos, correto? Vamos chamar de gravetos. Esses gravetos devem ser colocados aonde? Aonde, irmãos? Na fogueira, no fogo. Qual o primeiro graveto? O graveto da oração. O que diz a palavra de Deus à sua igreja? Qual é a recomendação da palavra de Deus para o seu povo? Orai sem cessar. Quem diz essas palavras? As Escrituras, a palavra de Deus. Queridos, eu me recordo de um pastor que estava preso e a sua igreja estava orando incessantemente pelo aquele apóstolo. E depois que a sua igreja estava ali numa sessão de oração, orando pelo seu líder espiritual, o que aconteceu? Aquele apóstolo, ele foi liberto da prisão. Quem foi ele? Foi Pedro ou foi Paulo? Pedro. Ele estava ali preso. Não é isso, irmão Jeremias? E a igreja estava orando em favor dele. E ele foi liberto da prisão. Irmãos, a igreja que ora é uma igreja poderosíssima. Ninguém, jamais, ninguém neste mundo pode ir com esta igreja. Porque é uma igreja que ora. É uma igreja que está buscando o poder de Deus. É uma igreja que jamais será derrotada. É uma igreja que jamais será fracassada. Porque a igreja está orando. E a chave da vitória é o que mesmo? A oração. As maiores vitórias que nós possamos alcançarmos é na sala de audiência com quem? Com Deus. Queridos irmãos, então o primeiro graveto é a oração. Mateus, capítulo 26, versículo 41. O que diz lá? Vigiai, e depois fazer o quê? Orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o que mesmo? É fraca. Irmão, nós só podemos vencer a carne, só podemos vencer o diabo, só podemos vencer o mundo, através de que mesmo? Vigiai, e fazer o quê? E orai. Então, queridos, o primeiro graveto é a oração. Orai sem cessar. Confessai, Tiago 5,16. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros. E qual é a recomendação da palavra de Deus? Orai uns pelos outros. Queridos, quem não tem pecado aqui, levanta a mão. Quem não tem pecado, levanta a mão. Todos nós temos pecado, não é verdade? Todos nós somos pecadores. Sim ou não, igreja? E nós somos falhos. Nós temos falhas. E a recomendação da palavra de Deus é que, mediante as nossas falhas, os nossos defeitos, nós devemos criticar um ao outro. Mas qual é a recomendação da palavra de Deus, irmãos? Orai uns pelos outros, para seres o que mesmo? Curados. A súplica, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Queridos irmãos, nós temos muita experiência com Deus. A nossa igreja tem muita experiência com Deus. Muitas orações Deus já respondeu para a sua igreja e também para pessoas individual. Os irmãos que já moraram aqui em Salvador, o irmão Jeremias, a irmã Carme, né? Não, a irmã já morou em Salvador, né? O irmão Jeremias também já morou lá. Alguns irmãos que já esteve em Salvador. Nós temos ali uma resposta de uma oração. Os irmãos conhecem a irmã Floramar, né? É uma mulher que orou bastante. Por quem mesmo? Pelo seu esposo. Seu esposo estava longe da igreja. E ela orava incessantemente.
e Deus ouviu a oração da irmã Floramar, né? Se nós abríssemos um espaço aqui para vários testemunhos de pessoas que receberam a bênção de Deus através da oração, são muitos testemunhos. Então, meus queridos irmãos, a súplica de um justo pode muito em seus efeitos. Não esqueça, qual o primeiro graveto, igreja? Oração. Parabéns para vocês. Ok. O segundo graveto que nós devemos colocar na fogueira. O segundo graveto, examinai o que mesmo? Examinais as Escrituras. Porque cuidais ter nela o que mesmo, irmãos? A vida eterna. João 5,39. Agora eu pergunto para a igreja. Se você não examinar as Escrituras, você vai ter a vida eterna? Hã? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que não. Examinais o que mesmo? As Escrituras. Por quê? Ter nela a vida eterna. Irmãos, é triste, o nosso coração sangra em falar essas palavras, mas é uma realidade. Muitos de nossos irmãos não têm tempo para estudar a palavra de quem? A palavra de Deus. Muitos de nós não estamos nos alimentando da palavra de Deus. E quando nós não estamos nos alimentando da palavra de Deus, o que acontece? O fogo se apaga. Às vezes, nós não temos tempo para estar um pouco com Deus, estudarmos a palavra de Deus, o espírito de profecia, a Bíblia, né? Estudar outros livros que nos eleva espiritualmente. Nós temos tempo para plantar, temos tempo para colher, temos tempos para negociar, temos tempo para trabalhar, nós temos todo o tempo do mundo, mas nós não temos tempo para estudar a palavra de quem? A palavra de Deus. Irmãos, tem um provérbio que diz assim: não ter tempo para Deus é viver perdendo o quê? Perdendo tempo. Grave isso na sua mente. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Você se recorda? No tempo de Israel, da história de Israel, quando o líder estava na frente, que ele era temente a Deus, ele levava a nação a exaltar o nome de quem? O nome de Deus. E o que acontecia com a prosperidade do povo de Israel? Eles eram prósperos ou não? Sim ou não? Eles eram prósperos. Por quê? Porque eles estavam com quem? Estava com Deus. Irmãos, muitos fracassos espirituais, desastres espirituais, como nós estudamos na lição de hoje, recapitulação, muitos desastres espirituais acontecem em nosso meio. Por quê? Porque o povo não está estudando a palavra de quem? A palavra de Deus. Onde estão os estudos das nossas lições da escola sabatina? Onde está a recomendação da palavra de Deus? Que nós devemos examinar as Escrituras. Aonde está o nosso desejo de levantar todos os dias, pela manhã, bem cedinho, para ficar um tempo com Deus, estudando, cantando, orando? Por que às vezes existem diversos problemas na família, na igreja? Por quê? Falta de oração, falta de estudo da palavra de Deus. Certo, irmãos? Outro graveto, irmãos, o terceiro graveto: não abandonai a vossa congregação. Então, irmãos, o conselho da palavra de Deus, e nós nunca devemos abandonar o que mesmo? A nossa congregação. Quando eu cheguei em Cuiabá, trabalhei lá menos de um ano, eu me recordo que, né, no sábado a igreja estava lotada, né? Na quarta-feira, no domingo, a frequência razoável. Mas quarta-feira,
muito pouquinha. E eu fiquei preocupado, meu Deus, o que nós devemos fazer para a frequência da igreja aumentar todos os cultos? Porque, irmãos, Deus ele deve ser honrado todos os dias, certo? Quando Daniel estava lá em Babilônia, ele honrava, ele orava a Deus, não era só 3 vezes, ou vocês pensam que era? Não, todos os segundos da sua vida, ele estava orando a Deus, certo? E nós imaginamos, e pensamos e agimos, tanto em Cuiabá como em Campo Grande. Nas quarta-feira, nós vamos entregar para todos os departamentos da igreja. Cada departamento está responsável pelo culto de quarta-feira. Departamento de jovem está na escala para quarta-feira. Departamento missionário está na escala para quarta-feira. Departamento de família está na escala para quarta-feira. E aí nós tivemos muitas quartas-feiras calorosas. Então, irmãos, o conselho da palavra de Deus é que nós não devemos abandonar a nossa congregação. Nós devemos ir para a igreja todos os dias de cultos. Não devemos vir só no sábado. Nós temos um compromisso com Deus. Que hora começa o culto de domingo aqui, irmão Toninho? 20 horas. E quarta-feira? Que hora eu devo estar na igreja? Eu devo estar na igreja 7h30. Fazendo o quê? Sentado, cantando, orando e se preparando para me alimentar do pão espiritual. No sábado, eu devo vir para a igreja, não é às 9 horas. Devo chegar 20 minutos antes para ter minha devoção, minha preparação espiritual com Deus. E todos os cultos, eu tenho um compromisso com quem? Um compromisso com Deus. Então, se eu tenho um negócio, se eu tenho um compromisso, deixa para depois. O que diz a Bíblia? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão o quê, igreja? Por que às vezes, todas as demais coisas não será acrescentada na minha igreja, não será acrescentada na minha família? Porque as coisas de Deus eu deixo por último, se sobrar tempo. Mas as coisas do meu interesse próprio, eu vou fazer primeiro. Não é assim? Deve ser assim, irmãos? Não, jamais. Então, queridos, o terceiro graveto, não abandoneis a nossa congregação, como é de costume de alguns. Hebreus 10, 25. Antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vede que já está se aproximando o quê? Os dias. Jesus está voltando. Os dias estão se aproximando. E o conselho da palavra de Deus vocês devem estar juntos. Vocês devem estar juntos, orando, jejuando, buscando a Deus, melhorando na vida espiritual, na igreja. Vocês devem estar juntos. Então, nunca abandoneis a vossa congregação. Queridos irmãos, o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Qual é o conselho da palavra de Deus? Nós devemos amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo honra uns aos outros. Queridos irmãos, eu fico muito acomodado quando eu vejo na igreja os nossos jovens de experiência, nossos jovens que já deram a sua vida pelo ministério da igreja. E esses jovens chegam a certa idade e elas são esquecidas, né? Fica lá no banquinho, sentado lá, né? Esses jovens de experiência, irmãos, sabem de quem eu estou falando? Os idosos, né? Então, essas pessoas devem ser respeitadas, devem ser consideradas superior a nós mesmos. Certo, irmãos? Então, queridos irmãos, alegrai-vos, concluindo a mensagem desta manhã. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus com a igreja. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Qual é o conselho da palavra de Deus, igreja?
Vamos repetir? Vou ver se a igreja gravou, memorizou. Alegrai-vos em que mesmo? Eu vou repetir. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Agora vamos responder. Alegrai-vos em que mesmo? Na esperança. Sede paciente na... Perseverai na oração. Você já imaginou você ter esperança? Ter esperança da salvação. Ter esperança que o seu esposo um dia vai estar pregando nesta igreja. Seu esposo é um ímpio lá fora, né? Mas eu tenho esperança que um dia o meu esposo está aqui pregando na igreja. Isso chama-se o que mesmo, irmãos? Esperança. E qual é o conselho da palavra de Deus? Alegrai-vos na esperança. Nunca esqueça a esperança. Tenha esperança. Sede paciente na tribulação. Você é atribulado? Sim ou não? Pergunte para você mesmo. Eu sou atribulado? Responda para você mesmo. Irmãos, nós somos atribulados? Somos atribulados. Mas qual é o conselho da palavra de Deus? Sede paciente na tribulação. E para você, meus irmãos, para você, meu irmão, ser paciente na tribulação é necessário uma coisa. Perseverar onde? Na oração. Na oração. Queridos irmãos, o quarto e último graveto, né, sereis minhas testemunhas. Queridos, sereis minhas testemunhas. Testemunhas de quem? Testemunhas de Jesus. Sereis minhas testemunhas. Nem só aqui em Novo Progresso. Nem só aqui em Belo Horizonte. Nem só em Contagem. Mas nós devemos ser testemunhas de Jesus por onde quer que andamos. Os irmãos se recordam que os homens de Deus, eles eram conhecidos pelo seu testemunho. Vocês lembram? Quando eles estavam vindo bem longe, as pessoas diziam, ali está vindo o homem de quem? O homem de Deus. Nós devemos ser testemunhas de Jesus, onde quer que nós estamos. Irmão Messias passou a lição de recapitulação. Ele se referiu que um anjo, né, estava sempre com ele, foi isso? Então, o anjo de Deus deve sempre estar conosco como testemunhas de Jesus. Estevão, ele tinha um rosto de quem? O rosto de quem? Atos capítulo 6. Estevão tinha o rosto de um anjo. Certo, irmãos? E nós também, como membros da igreja de Cristo, nós devemos ser testemunhas de Jesus. Devemos ser testemunhas de Jesus só na igreja? Não, na igreja eu vou ser um bom esposo, eu vou ser uma boa esposa, eu vou ser um bom filho, para que a igreja veja que realmente eu sou bonzinho. É isso, irmãos? Nós devemos ser testemunho de Jesus, nem só na igreja. Nós devemos ser testemunho de Jesus em casa. Nós devemos ser cristãos em casa. Nós devemos ser cristãos muito mais no mundo. Devemos testemunhar Jesus. As pessoas devem olhar para nós e falar, você é filho de Deus. Porque o nosso rosto parece o rosto de quem? O rosto de um anjo. A nossa semelhança deve ser a semelhança de quem? Deve não, é a semelhança de Deus. E a palavra de Deus diz que nós seremos o que mesmo? Transformado à imagem de quem? A imagem de Deus. Querida igreja, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós, como foi derramado sobre os apóstolos. Porque a promessa de Deus para mim e para a igreja é derramar o seu Espírito Santo sobre nós. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Queridos irmãos, finalizando, qual o primeiro graveto? A oração. Qual o segundo graveto? Oi? Examinar as escrituras, né? A oração é o primeiro. Examinar as escrituras, porque cuidais ter nela o que mesmo? A vida eterna. E o terceiro graveto, vocês se recordam? Não abandoneis o que mesmo, igreja? A vossa congregação. E o quarto e último graveto? Sereis o que mesmo? As minhas testemunhas. Aonde? Em que lugar da terra? Em toda a terra. Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus alcance cada coração nesta manhã. Que nós possamos sermos testemunhas de Jesus, aonde quer que estejamos. E que nossa fogueira espiritual esteja como? Sempre acesa. Amém, igreja? Amém.